Olá irmãos, olá irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim fazer um vídeo que eu estava esperando fazer ele desde o final do ano passado, pra falar a verdade, que é os meus lidos até o meio do ano. Então se vocês querem ver o que eu li até julho desse ano, vem comigo. Bom, esse ano eu li 26 livros no total. Foi um pouco inferior do que eu li ano passado, mas eu já tava meio que esperando isso, pelo motivo que esse ano as aulas voltaram presencialmente, na verdade a vida toda voltou presencialmente depois da quarentena e tal, então assim, eu já tava esperando que eu ia diminuir um pouco o meu ritmo de leitura, e tá tudo bem. É isso, gente, eu estou bem feliz com as minhas leituras, pra falar a verdade. Eu li muitos poucos livros que eu realmente não gostei, e eu acho que eu não li nenhum mesmo que eu tenha falado, meu Deus, que livro ruim, que nem eu falo de Acotar. Inclusive, eu também teve muitos livros que eu favoritei, então, assim, está sendo um ano bom, assim, no quesito de leitura. E é isso, gente. Vamos lá. Inclusive, se vocês querem me ver lendo diariamente, é só vocês me seguirem lá na Twitch, que eu faço lives de leitura lá. Normalmente eu tento fazer a semana toda, então, assim, vocês me vêm lendo diariamente lá. Vamos logo pro vídeo que eu já prevejo que esse vídeo vai ser um pouco grande. Ok, nós vamos começar com janeiro. Eu comecei já, assim, super bem, porque eu comecei lendo um livro que eu favoritei no final. E Carta de Amor aos Mortos. Ele é um livro, assim, gente, inclusive pesadinho. A maioria dos livros que eu li esse ano, eles envolvem muitas questões psicológicas, que é um tipo de livro crítico que eu adoro. Esse livro a gente fala sobre uma personagem que ela tá na adolescência, ela tá numa parte muito importante da vida dela, que ela tá montando, né, a personalidade dela e tal. E acontece uma tragédia, assim, na família dela. A irmã dela na frente dela, e acaba que a gente tá tendo que passar, assim, a gente tá vendo o que acontece na vida dessa garota, porque ela perdeu a única pessoa que ela realmente confiava, a mãe dela resolveu sumir do mapa, e o pai dela continuou com ela, mas o pai dela também tem depressão, então assim, a gente vai ver a evolução dessa personagem. E o livro se chama Carta de Amor aos Mortos, o que eu vou falar aqui não é um spoiler, porque isso é no primeiro capítulo, porque a professora dela, a professora de inglês, passa pra ela um trabalho onde ela tem que escrever cartas pra alguém que ela gosta muito. E não, ela não faz carta pra irmã dela, ela faz carta pra pessoas que a irmã dela gostava, tipo o Kurt Cobain, sabe? Muito impactante, pra você falar a verdade, você ver que ela escreve cartas de amor pra alguém que ela gosta muito, sendo que é tudo envolvendo a irmã dela. Tudo na vida dela envolvia a irmã dela. E a gente vai vendo a evolução dessa personagem tanto na vida dela adolescência, mas também no quesito da depressão, esses pensamentos e desses acontecimentos na família dela. A gente não gosta desse livro, mas eu sei porque ele é escrito em formato de carta, então às vezes muita gente não gosta. Foi simplesmente perfeito e eu adorei. Aí eu li Jogos Vorazes, gente. Jogos Vorazes foi um surto coletivo, entendeu? Jogos Vorazes é incrível. Eu li Jogos Vorazes, não tem muito o que eu falar sobre Jogos Vorazes, porque eu espero que todo mundo saiba o que pelo menos é Jogos Vorazes. É literalmente Jogos Vorazes, não tem o que eu falar. Não favoritei, eu não cheguei a favoritar, mas eu amei muito. E assim, Jogos Vorazes foi uma era, assim, no começo desse ano, porque ele me tirou de várias ressacas literárias, vocês vão ver ao decorrer dos meses, entendeu? Então assim, Jogos Vorazes foi incrível, eu me conectei super com os personagens, então eu adorei. E eu também adorei toda a estética, assim, do livro, sabe? Toda a ideia dele, eu achei perfeita, maravilhosa. Inclusive, Peeta e Katniss, por favor, venham me dar um chute, me matar, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, que eu agradeço. E aí, o penúltimo livro que eu li em janeiro foi 1 Milhão de Finais Felizes, que ele é um livro nacional, do Vitor Martins, um escritor que é bem famoso por 15 dias também, mas eu particularmente não gostei muito desse livro. O que eu achei meio controverso, porque muita gente gosta desse livro. Eu só vi pessoas falando bem dele. Só que eu tenho meu ponto, eu acho que o livro é bom, só que eu não me cativei muito com os personagens, e eu sou o tipo de pessoa que se eu gosto do livro, é provavelmente por causa dos personagens em si. Eu sou o tipo de pessoa que se conecta muito com personagens e eu gosto das histórias quando acontece isso. Não me conectei nem um pouco com os personagens dessa história. Não foi um momento bom dessa leitura, porque eu lembro que eu comecei a ler ele e eu tava numa... Tipo, eu tinha acabado de sair de Jogos Vorazes, então eu tava lendo super rápido os livros. Só que aí chegou nele e ele me fez atrasar. E eu acho que eu fiquei umas 3 semanas lendo 1 Milhão de Finais Felizes. Eu odeio quando isso acontece comigo. Então sempre quando eu demoro muito pra ler um livro, eu fico decepcionada comigo mesma, aí o livro fica uma nota ruim. Então assim, não é que o livro seja ruim, só que ele não foi pra mim. Basicamente nesse livro a gente vai ver um jovem adulto, que ele trabalha numa cafeteria super diferente, e que ele passa por problemas, já que ele é LGBT e o pai dele é muito preconceituoso. Esse personagem, ele encontra um garoto, um serzinho,
E aí, a gente vai ver o decorrer da história que acontece, né? O romance em si é muito fofinho. Eu gostei muito do romance. Mas minha última leitura de janeiro também foi um favoritado, que eu apaixono, entendeu? De uma autora meio polêmica, que é Colleen Hoover. Eu li É Assim Que Acaba, que foi o primeiro livro que eu li dela. Simplesmente favoritei. É um dos meus livros favoritos da vida a partir de janeiro. E aí, foi a partir de É Assim Que Acaba que eu descobri que meu gênero literário favorito não é romance crítico, onde a gente tem até aquela parcelinha de romance, mas onde a gente tem problemas pessoais, problemas psicológicos, críticas à sociedade. Eu adoro livros assim, são os meus favoritos da vida. Fala sobre uma garota, gente, eu adoro a escrita da Colleen Hoover porque ela intercala entre passado e presente. E é tipo um capítulo sim, capítulo não, capítulo sim, capítulo não. Eu adoro isso. E aí a gente tá, né, intercalando na vida da Lily, que a gente vai intercalando entre passado e presente. Sabe até então que o pai dela, né, morreu. E aí a gente fala muito sobre agressão física, sobre agressão doméstica mesmo, porque a infância dela toda ela passou vendo a mãe dela sendo agredida horrores, assim, pelo pai. Futuro, ela desde pequenininha, ela sempre falou que ela nunca deixaria um homem fazer isso com ela, porque a mãe dela aguentava isso dentro de casa e nunca tinha se separado até a morte dele. E aí, nesse livro, a gente, na verdade, não é nem um pouco focado no romance, ele até tem um romance com um personagem ali, só que a gente vai vendo mesmo o que acontece com uma mulher que sofre agressão física, agressão doméstica. A gente entende junto com a personagem o porquê que a mãe dela não fugia do pai, sabe? Então, assim, é um livro super crítico, é uma coisa que acontece diariamente, infelizmente, com muitas mulheres. Então, assim, eu acho que é um livro super importante que todo mundo deveria ler, mas cuidado com a classificação, porque você pode ter algum gatilho com esse tipo de coisa, então tomem cuidado depois com os gatilhos do livro. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Agora a gente vai pra fevereiro, que o primeiro livro, ele também é vibe 2010, mas se você for me julgar, eu não tô nem aí, porque eu sou fã da era 2010, sim. E o último livro que faltava pra mim, de Crepúsculo, eu li O Sol da Meia-Noite. E assim, deixa eu me defender antes de começarem a falar, tá bom? Eu sou uma fã de Crepúsculo, sim, entendeu? Eu entendo que a história ela não é nada diferente, mas como eu disse, eu me conecto com o personagem. Eu me conectei com o Edward. Vocês querem reclamar? Reclamem, mas eu adoro Crepúsculo. Eu costumo dizer que esse livro é aquele tipo de livro pra fã, sabe? Quem não é fã vai odiar. Entendeu? Porque o livro é basicamente a história do primeiro livro de Crepúsculo, só que se passando pela visão do Edward. Só que eu achei muito importante pra quem gosta, porque a gente vai ver vários pontos de vista diferentes, não é só a parte da história da Bella. Assim, a gente vai ter uma visão sobre o Edward, a família Cullen, porque o Edward lê mentes, né? Inclusive foi uma jogada muito legal, porque a gente consegue ler a mente dos outros personagens em si, acabando descobrindo as opiniões sobre eles. Eu acho incrível pra quem é fã de Crepúsculo. E é isso, gente. Vai reclamar? Reclama, mas eu li um livro de 700 páginas em uma semana. Eu querendo jogar na cara. Aí eu li O Meu Defeito de Gelo, que também é o nacional. Eu li no meu Kindle. Gente, ele foi igual 1 Milhão de Finais Felizes. Ele é um livro super legalzinho, só que não foi muito meu momento, porque eu estava lendo muito devagar e eu me sinto muito decepcionada quando isso acontece comigo. Mas eu me conectei muito com o romance delas. Isso foi um ponto muito importante. Eu consegui me conectar demais com o romance. Isso foi uma coisa incrível, perfeita, maravilhosa. É um romance sáfico e uma delícia. Eu não dou 3 estrelas pro livro, normalmente, porque ele é um livro legal pra você passar o tempo, mas não é nada demais. Isso foi na minha opinião. Mas, assim, adorei passar o tempo com O Meu Defeito de Gelo. Porque eu amo patinação no gelo e eu estava, assim, afobada, precisando, ansiosa por um livro de patinação do gelo. Então foi uma boa experiência começar esse aqui, porque eu gosto bastante desse tema. Aí eu li Em Chamas, que foi o segundo livro de Jogos Vorazes, e como eu disse que vocês iam perceber, eu estava numa ressaca literária. E aí eu peguei Em Chamas. E Em Chamas me tirou de uma ressaca literária. É isso que eu tô falando. Jogos Vorazes é perfeito, entendeu? Pra você sair de ressaca literária. Foi muito bom. Em Chamas é o segundo livro de Jogos Vorazes. Então eu não posso falar nada. Porque eu lembro que quando eu li Em Chamas, foi realmente uma surpresa pra mim. Porque eu nunca tinha visto o filme. E eu também não fazia a menor ideia do que iria acontecer. Já que os Jogos Vorazes em si tinha acabado, sabe? Jogos Vorazes, na verdade, é perfeito. Vocês deveriam ler logo essa trilogia, que é muito, muito boa. Esses são os meus livros de fevereiro. Vocês vão ver que tem uns meses que eu leio muito pouco. Não é minha culpa, prometo. E a gente vem pra março, li Jogos de Herança, que é um livro da Global Out. E eu adoro os livros da Out, porque assim, os livros da Out sempre me salvam, assim. Porque eu tenho uma noção que os livros da Out, livros adolescentes, assim, jovens. E eu sinto que são livros muito pra rapidinho, sabe? Pra você ler super rápido, pra você ter um ritmo mais rapidozinho de leitura. Jogos de Herança é um livro
perfeito. Eu comecei ele não dando nada pra ele e no final o livro entregou tudo, na minha opinião. Inclusive, eu indiquei pra várias pessoas. A minha amiga Bruna, que vocês conhecem, ela leu também, ela amou. A gente fala sobre uma adolescente que ela tem uma vida assim, bem medíocre, se a gente conseguir falar desse jeito, eu não sei explicar. Elas meio que sobrevivem com o dinheiro que elas têm, sabe? Aquele negócio de você trabalha pra sobreviver, tá ligado? Pra você só tem dinheiro pra comida e pra dormir. É literalmente isso. E aí, do nada, assim, do nada, ela recebe uma herança de um velho super bilionário e ela recebe toda a herança desse velho, sendo que ela nunca tinha nem falado com ele, ela não faz a menor noção de quem seja esse cara, e ele não tem nada a ver com a família dela, ele não é um avô perdido, um tio perdido, nada, e aí a gente vai entrando nos jogos de herança, porque o cara, não é que ele seja sozinho e jogou pra qualquer pessoa aleatória, o cara tinha vários netos e vários filhos, e ele deu herança pra uma menina que ele nem conhecia. Então, assim, gente, leiam esse livro, porque é o livro literalmente inteiro, a gente tentando descobrir o que realmente aconteceu com a herança desse cara. E é muito bom, porque se passa dentro da mansãozona que eles têm. E é muito bom, de verdade. Recomendo super, super, super. Fiz uma releitura do segundo livro de Heartstopper, que eu tenho aqui em português. Assim, não tem o que falar. Heartstopper é um pitiquinho muito bom, muito perfeito, maravilhoso. Eu adoro Heartstopper. É uma das melhores experiências que eu tenho com o livro é Heartstopper, então assim, a releitura do segundo livro foi muito legal pra mim. Eu li Por Lugares Incríveis, que eu, de novo, entrei nesse livro não dando nada, porque eu tinha visto o filme na Netflix há muito tempo na quarentena. Eu sabia, filme, não tinha quase nada a ver com o livro, que o livro tinha muita coisa diferente, mas eu não tava dando nada pro livro, e acabou que no final eu adorei a história. E assim, gente, se vocês não viram o filme ainda, vão ver, porque eu acho que é uma boa experiência você ver o filme primeiro e ler o livro depois, porque esse é o tipo de filme que tem muita coisa diferente. Então acaba que o filme ele é muito bom, assim, como filme, o filme é muito bom. E aí você vai se surpreender mais ainda quando você for ler o livro. Por Lugares Incríveis fala sobre dois adolescentes depressivos, como sempre, como todos os livros que eu leio. Eles meio que vão se ajudando, porque os dois estão numa etapa muito difícil da vida deles, e eles vão se ajudando no final. São dois adolescentes perdidos, assim, na vida, e que eles vão se ajudando na passagem ali do livro. Eu tô tentando não dar nenhum spoiler, mas é um livro muito legal. Li outro livro da Colleen Hoover. Esse realmente é polêmico, porque ele entrou em polêmica esses dias no Twitter, que eu li Novembro 9, da Colleen Hoover. E eu vou falar a verdade, gente, todo mundo falava muito bem desse livro. E aí, eu comecei ele com uma expectativa lá em cima, né? Porque eu tinha acabado de ler Assim que Acaba, que foi o primeiro livro que eu li da Colleen Hoover. E aí, minhas expectativas para Novembro 9 estavam lá em cima, porque eu sempre via todo mundo falando muito bem dele. Acabou que no final eu não achei nada demais, assim. É um livro legalzinho pra passar o tempo, mas nada demais, como sempre. Eu gosto muito da escrita da Colleen Hoover, então isso pra mim me salva sempre, porque eu sempre consigo me conectar com a história por conta da escrita dela. Mas tirando isso, eu não achei a história nada demais, tanto que eu nem lembro direito, só pra vocês terem noção. É um dos únicos livros que eu realmente não faço a menor ideia do que eu li. Tipo, eu não lembro, eu não consigo lembrar. E aí, por último, eu li Estilhaça-me, que é uma distopia, se eu não me engano, e é muito bom. Uma delícia. Eu tava com medo de começar esse livro porque esse livro é uma opinião bem dividida. Tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama. Você fica ali naquele meio termo. Eu amei, no caso, porque eu adorei os personagens, entendeu? Principalmente o Aaron, não sei como fala, o personagem, que eu sei que ele vai mudar de personalidade durante os livros, porque é uma série gigante. Eu só li o primeiro, que é Estilhaça-me. Eu adorei. Pode ser uma coisa besta, porque muita gente não gosta do primeiro livro, mas eu adorei, sabe? E, gente, eu não gosto de falar sobre sinopse de série, porque sinopse de série, de livro, de fantasia e distopia, principalmente, é um negócio que se você falar, provavelmente você vai dar 15 spoilers. Então eu vou deixar aí vocês na curiosidade. Leiam pra saber, por favor. E a gente vem pra Abril. Abril, gente, eu não li nada direito. Eu li 2 livros, literalmente. E aí eu vim de novo com Colleen Hoover tentando dar mais uma chance pra um livro. Aí eu fui ler tarde demais. Pra quê? Ele é um livro meio bomba. Quando você entra no Wattpad, assim, aquelas fanficona bem máfia, aqueles negócios bem... Uou! Eu sou o Doro do não sei o quê, do morro, e eu vou... É literalmente isso, gente. Ele é uma fanficona. Esse livro é uma fanficona. Eu dei um desconto, porque a Colleen Hoover provavelmente escreveu esse livro um pouco mais nova. Tô de olho, Colleen Hoover, pelo amor de Deus, não faça um livro igual a esse, não, por favor. Mas não tem muito o que falar. É sobre também, envolve problemas psicológicos. Já a garota, ela é presa, assim, num sentimento junto com o namorado dela. Ela nem gosta mais do namorado dela em si. Porque o namorado dela, ele envolve com essas coisas de drogas, sabe? É complicado de explicar, porque é literalmente uma fanficona. Não tem muito o que eu falar sobre Tarde Demais. Tem a HQ da Gwen Aranha, que é uma HQ da Marvel, que eu adoro. Eu percebi que foi a única HQ que eu li esse ano.
Sendo que ano passado eu li bastante HQs, principalmente do Loki. E não tem muito o que falar, gente, HQ é HQ. É a história em quadrinho da Gwen Aranha, da namorada do Homem-Aranha, só que versão ela sendo a Mulher-Aranha. E é muito bom. Eu demorei séculos para ler? Demorei. Mas eu li um pouquinho com a Bruna e com a Mona. Mas foi isso, gente. Pois é, abril não tem nada demais pra falar. Que decepção. Psione. A gente vem pra maio, que a gente já começa com Renegados. Renegados foi muito bom, juro pra vocês, eu adorei a história. Pra quem gosta de X-Men, vai adorar essa história. É simplesmente perfeito e eu adorei, porque eu sou fã da Marvel, né? Eu adoro X-Men, então eu adorei essa história. Sobre um lugar, um mundo, assim, que tem super-heróis e vilões. Todos os dois, tanto os dois grupos, assim, eles são mutantes, eles têm poderes, eles têm, né, coisas especiais. Isso me lembra muito X-Men, porque no fundo os dois eles lutam pela mesma coisa, que é um mundo melhor, só que de jeitos diferentes e com pensamentos diferentes. E eles vão acabar se ligando, assim, por uma pessoa, que é a personagem principal, e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, assim, gente, é muito bom, pelo amor de Deus. E também tem um romancezinho delicinha, e eu estou louca pra ler o segundo livro e o terceiro, porque, se eu não me engano, é uma trilogia. E é muito bom, Renegados. Ele é grandinho até, ele tem uma quantidade considerável de páginas, mas passa muito rápido que você nem vê o livro passando, de verdade. Aí eu li, como sempre, vocês viram que eu tava numa ressacainha literária, né? Porque abril eu li 2 livros, aí eu vim com o quê? Esperança. A Esperança, que é o terceiro e último livro de Jogos Vorazes. Gente, não tem o que falar. Foi o último livro de uma trilogia perfeita, maravilhosa. Eu chorei muito, principalmente vendo o filme, porque eu me conectei muito com o Peter e com a Katniss. Então, assim, depressão, entendeu? Porém, muito bom. Muito, muito, muito bom. Acho que a escritora, ela poderia ter mudado o final. Muita gente fala isso, que o final foi meio decepcionante. Eu não achei decepcionante. Eu acho que poderia ter sido várias outras coisas, mas foi um final legal. Não que seja uma coisa super, hiper, mega incrível. Mas foi um final, entendeu? É um final, não tem muito o que falar. E por último, em maio, eu li The Upside of Fallen, que foi o primeiro livro que eu li físico em inglês. E que ele é basicamente um big, big, big clichêzão, sabe? É clichê adolescente de high school, que ela é uma menina toda reclusa, ela é introvertida, ela não tem muitos amigos, e ela não acredita no amor mais. E tá aí o nome, The Upside of Fallen, né? Outro lado da caída, assim, né? Porque os pais dela se separaram e ela não acredita mais no amor, ela só acredita em amor fictício dentro dos livros. E aí ela acaba conhecendo um garoto que é o, né, o bam, ele é todo famosão na escola, jogador de líder, né? Bem clichêzão high school, mas é muito bom, porque é muito bom, não tem o que eu falar. É literalmente isso, e aí, tecnicamente, a família dele é perfeita na visão de todo mundo. E aí eles vão acabando se encontrando, a gente vai descobrindo mais sobre a vida dele, principalmente. E é muito bom, muito bom. Eu gostei, tá? Me deixem com os meus clichês, que eu adoro os clichês. E foi isso que eu li em maio. Junho, gente, junho eu li bastante até. Eu li de Anne Frank, que é um classicão, inclusive eu adorei, sabe? Muito triste. Inclusive eu odeio quando as pessoas reclamam do livro e falam assim, ó, não teve final, eu não gostei. Qual final você esperava? Vou hablar, vou segurar aqui pra não dar aquele hablação, sabe? Mas, gente, Anne Frank, não tem o que dizer, muito triste. Toda vez que eu lia um capítulo e eu ficava triste, eu ficava duplamente mais triste do que eu já tava quando eu parava pra pensar que aquilo é uma coisa real que aconteceu. E a pessoa que escreveu ali não é um personagem fictício, realmente ela existiu e ela passou por tudo aquilo que ela tava escrevendo. Assim, eu acho que é um livro muito pesado, você tem que ler com a consciência que aquilo tudo foi real, sabe? E que foi uma adolescente, uma criança, assim, que escreveu aquilo numa humanidade que é tão ruim. E é de Anne Frank, gente, não tem o que eu falar, o nome já diz, sabe? Então, todo mundo deveria ler esse livro alguma parte da vida. Eu li Rádio Silêncio, que ele é um livro da autora de Heartstopper, que eu adoro ela. Muito do livro. O livro fala sobre uma adolescente que ela... Basicamente, a vida toda dela é ligada à escola e a notas escolares e à faculdade dos sonhos que ela quer passar. É basicamente uma adolescente que ela não tem vida, ela literalmente só estuda. A única coisa que ela faz na vida dela é estudar
e ouvi o podcast favorito dela. Ela adora podcast. E ela não tem amigos praticamente, sabe? A melhor amiga dela é a mãe dela. E a gente acaba conhecendo, a gente vai passando assim na vida dela e fala muito sobre essa coisa de avaliação acadêmica, sabe? Porque a gente chega num ponto ali que ela encontra realmente amigos, ela vira amiga de pessoas especiais, ela acaba se distanciando um pouco mais dessa vida mais de estudante louca, sabe? Por notas. Eu acho muito interessante ler, principalmente se você tá na escola. Porque muito adolescente tem essa coisa de avaliação acadêmica. Então, assim, acho muito legal se você tem problemas com isso ler esse livro, porque ele te dá outra visão sobre esse tipo de problema, sabe? Então, eu recomendo demais. Eu adorei Rádio Silêncio. É um livro super rápido. Ele pode parecer bem grande, porque, se eu não me engano, ele tem 500 ou 600 páginas. Eu acho. Posso estar falando besteira. Mas ele passa muito rápido, tanto que tem um vlog de leitura aqui no meu canal. E, se eu não me engano, eu li em 2 dias. Foi bem, bem rapidão. Eu recomendo muito, muito, muito bom. Dei mais uma chance pra Colin Hoover, eu li todas as suas imperfeições. Finalmente, um livro que eu gostei muito, muito, muito também. Não chegou aos pontos de É Assim Que Acaba, porque eu não favoritei, mas eu gostei muito de todas as suas imperfeições. O personagem principal em si é uma mulher, mas também tem um sub-principal, vamos chamar assim. O livro fala sobre uma mulher, né, que ela tá noiva de um cara super rico e ela foi fazer uma surpresa pra ele, chegar meio que do nada no apartamento dele. E quando ela chega no apartamento dele, basicamente tem um cara estranho sentado na frente do apartamento e o apartamento tá trancado e ela pergunta por que o cara tá lá. E ele simplesmente diz que a namorada dele está junto com o namorado dela. Né? Cornice veio junta. E vai isso, porque eles se apaixonam, os dois que estão ali, cornices, entendeu? Juntos, eles se juntam. Em tudo é flores, problemas com gravidez, ela não consegue engravidar direito, ela tem muito problema com esse tipo de coisa. E vai mostrar esse problema, sabe, social que muita gente vive. Então, é muito, muito importante ler esse livro. Você tem a visão tanto da pessoa que passa por aquele problema que ela não consegue engravidar, e tanto sobre o casal, sabe, sobre o namorado dela, sabe, o que ele passa, porque o sonho dele também sempre foi ser pai, e o sonho dela também sempre foi ser mãe. E aí você vai vendo os 2 pontos de vista de uma história só. E por último, eu li Queime Tudo, que também é um e-book nacional. E eu também tenho um vlog de leitura aqui no canal. E é perfeito, maravilhoso. Eu indiquei pra um amigo meu. E ele também amou. É um livro muito, muito bom. Ele tem no Prime Reading, então quem tem o Prime da Amazon pode ler ele de graça. A gente fala sobre uma mulher. Uma mulher não, é uma jovem adulta que ela é brutalmente assassinada pelo seu namorado. Só que assim, no dia seguinte, ela parece vivíssima na frente dele. Então, se vocês querem saber mais sobre o livro, é só vocês verem meu vlog de leitura. Não tem spoiler. E, assim, é muito bom esse livro. Muito, muito bom. Um dos melhores livros nacionais que eu já li. E recomendei pra muita gente. É esplêndido. Agora, vindo pra julho, finalmente, né? Finalmente. Li Minha Vida Fora de Série 2. Não vou entrar muito no mérito disso, porque gostei muito, gente. Não gostei muito. Porque Minha Vida Fora de Série não é um livro muito pra mim. Porque ele é muito livro adolescente. Não que eu seja adulta, porque eu sou adolescente. Na verdade, era pra eu estar lendo esse tipo de livro. Mas eu já li tantas outras coisas que Minha Vida Fora de Série não me encanta mais, sabe? Eu li o primeiro livro, aí eu dei a oportunidade ao segundo. A minha amiga Dudinha, que ela é apaixonada em Minha Vida Fora de Série, ela disse que o segundo não é tão bom assim quanto o resto. Mas, sei lá, é um livro muito adolescente, é um romance muito adolescente. E acho que Minha Vida Fora de Série acabou meio que a graça comigo. Então eu dei 3 estrelas porque é um livro legal pra passar o tempo, mas não foi nada demais pra mim. Mas eu reconheço que Minha Vida Fora de Série é muito, muito legal, principalmente pra quem gosta desse tipo de romance. E eu li Ed La Rue, A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu sou apaixonada na minha... Ai, gente, outro livro favoritadíssimo. Eu amei, eu me conectei super com uma personagem. Aqui a gente tem várias críticas sociais. É uma fantasia realística, eu acho que é assim que se fala. Que basicamente a personagem principal, ela é muito... Gente, esse livro é fantástico. É sensacional. É tudo. Não tem como explicar esse livro em uma palavra. Basicamente, eu vou tentar dar um resuminho sem spoiler. Que a sinopse é mais ou menos isso. Ela acaba no passado, ela é uma mulher muito antiga, tá? E aí no passado, ela não queria se casar. E aí ela acabou fazendo um pacto com o Deus da Noite, que é basicamente conhecido como o Diabo, assim, vamos dizer assim. E aí acaba que recebe uma maldição onde ninguém mais se lembra dela. Realmente some da vida das pessoas. Os pais dela não sabem quem elas são, ninguém consegue se lembrar dela. É tipo assim, a gente se conhece, e aí quando você vira de costas, você já não me conhece mais. É como se eu fosse uma pessoa nova de novo. Só que ela lembra das pessoas. Então assim, é um livro esplêndido. Esplêndido. Vocês não têm noção quantos plots twists tem um atrás do outro. Eu posso passar o dia todo falando bem de Ed La Rue, porque esse livro é fantástico, favoritadíssimo. Eu li O Jantar Secreto, que foi outro livro que eu favoritei, do Rafael Montes.
Eu vou fazer um vídeo, eu acho, só dele, então eu vou deixar pra falar mais dele. Mas uma coisa eu tenho pra falar, um livro esplêndido, eu tive vontade de vomitar 300 vezes lendo ele, e pra mim a coisa mais legal do Rafael Montes não é nem a história em si, porque a história é bem genérica, fala sobre canil, sabe? Me entende? O mais fantástico de Rafael Montes não é nem a história em si, mas sim a reação que você tem. Você se conecta muito com a história, você tem reações. É muito bom, de verdade. Leiam Rafael Montes. E aí, por último, eu li Viajando na Maionese, que ele é um conto, na verdade, nacional também. Eu li quando eu tava viajando pra São Paulo, de carro, então eu precisava de alguma coisa pra fazer durante o carro, e eu acabei lendo Viajando na Maionese. Eu li, tipo, em 1, 2 horas. É um livro super fofinho, fala sobre adolescentes que eles vão viajar dentro de uma Kombi. E é basicamente sobre isso. É muito bonitinho, gente. É um conto super legal pra passar o tempo. Então, se você estiver no carro, indo, sei lá, pro shopping, tanto faz, leia esse livro, porque ele é super rápido. E ele passa assim, e ele é muito legalzinho. E você ler dentro do carro traz uma vibe totalmente diferente do que ler ele em outras circunstâncias. E é isso, gente. Agora em agosto eu terminei O Ceifador, que eu também amei demais, e eu tô lendo um livro que se chama Quando Me Perdi nas Primaveras, que eu tô quase terminando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra me apoiar, deem seu curtida, se inscreva no canal, comente alguma coisa pra gente interagir aí embaixo. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Bom resto do ano. E é isso. Tchau!